tudo bem? Eu sou Clédio Cavagnoli. Hoje é terça-feira, dia 18 de outubro de 2016. Você vai ver agora imagens ao vivo da capital paulista, de onde falamos para todo o Brasil e também para vários países pela Record News Internacional. Boa tarde, tudo bem? Eu sou Marcela Raal e olha, uma brincadeira que foi longe demais e agora preocupa pais e autoridades. Um jovem morreu após disputar quem ficava mais tempo sem respirar. A polícia começou a ouvir depoimentos de testemunhas hoje. Segundo familiares, quem perdia num jogo online era desafiado com o jogo do desmaio. O grupo usava câmeras para se comunicar. O delegado responsável pelo caso quer saber se a morte foi acidental e qual foi o envolvimento dos outros menores. Perguntamos então, você acha que os jovens estão precisando de uma supervisão maior? É o que a nossa enquete de hoje quer saber. Para votar, entre nas nossas redes sociais, use a hashtag #LinkRecordNews. Agora vamos aos destaques de hoje. Fim do pacto entre facções criminosas desencadeia rebeliões e mergulha presídios do Brasil em tensão. Ministro da Justiça anuncia plano de combate ao crime organizado. Para que nós possamos dar uma resposta efetiva, coordenada à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas. No Japão, o presidente Michel Temer diz que acusações contra ministros suspeitos de envolvimento em corrupção são simples alegações. Polícia Federal faz operação contra a fraude no imposto de renda e banda Aviões do Forró é investigada. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora a segunda edição do Link Record News. E a gente começa essa segunda edição do Link Record News com informações de que a Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal, deflagrou uma nova operação contra fraudes no imposto de renda e lavagem de dinheiro que teriam sido cometidas por empresários do setor do entretenimento. A operação, que foi batizada de For All, mira no grupo empresarial A3 Entretenimento, que administra, entre outras bandas, o grupo Aviões do Forró. Pois é, em comunicado oficial, a banda Aviões do Forró informou que está à disposição da Polícia Federal e da Justiça e que vai colaborar com todos os questionamentos em relação a essa operação. De acordo com a PF, foram cumpridos mandados nas cidades de Fortaleza e Russas, no Ceará, e Souza, na Paraíba. E duas cidades de Santa Catarina decretaram estado de emergência depois de terem sido atingidas por temporal e ventos de até 100 km por hora. Em meio aos escombros, os moradores tentam recuperar parte do que foi destruído. As imagens aéreas dão uma ideia do caos lá embaixo. Em terra, o cenário é desolador. A gente só via coisa voando, era telhado, era placa, era tudo voando. Tubarão, no sul do estado, foi a cidade mais castigada pelo temporal. Por toda parte, árvores arrancadas, postos de combustíveis destruídos, placas de publicidade pararam no meio da rua. Galpões de empresas parecem ter sido bombardeados, resultado da força do vento que passou de 95 km por hora. Foi trágico mesmo, a gente está bem abalado. Durante todo o dia, moradores e comerciantes tentavam recuperar alguma coisa em meio aos escombros, mas sempre de olho no céu. Isso porque as nuvens negras pareciam a continuidade de um pesadelo que dificilmente vai ser esquecido por quem testemunhou a fúria da natureza. Era um fim de mundo, moço. E eu sozinha. Desespero, né? Desespero, porque meu filho estava na praia e meu marido tinha ido para Joinville 1h30 da tarde. E eu fiquei tremendo ali. Uma criança morreu. A família trafegava por essa rua aqui, ó, quando um galho de árvore caiu na frente do veículo. O pai e a mãe, junto com outro bebê de colo, saíram do veículo para desobstruir a via. Só a menina de 7 anos ficou dentro do carro, quando a árvore inteira caiu e atingiu o veículo. A menina não resistiu e morreu no local. Do carro, só sobrou isso aqui. A Defesa Civil contabiliza pelo menos 20 feridos na cidade. O governo de Santa Catarina estuda liberar uma linha de crédito especial para a reconstrução do comércio. E aí nós temos que liberar um recurso, né, com carência, com juros subsidiados, para que essas empresas possam reconstruir seu patrimônio e continuar trabalhando e mantendo o nível de empregos. Segundo um levantamento parcial, 36 cidades foram afetadas pela tempestade. Além de Tubarão,
Capivari de Baixo também decretou estado de emergência. Quase 3.900 pessoas foram afetadas pelo temporal, que dificilmente vai sair da memória dos moradores. Bom, vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo em todo o Brasil com a Lidiane Sayuri. Isso mesmo, vamos à previsão do tempo com dados da Somar Meteorologia. As imagens de satélite apontam nuvens de chuva em boa parte da região sul do país, com volumes que ultrapassaram 100 milímetros nas últimas 24 horas apenas no estado do Rio Grande do Sul. Em São Paulo, sul mineiro e oeste do Rio, há bastante nebulosidade também, porém sem previsão de chuva. Nas demais localidades, o céu está aberto e limpo, como vemos. No Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Em toda a região sul, há condições para queda de granizo. Já do Paraná até o centro de Minas e também em boa parte do centro-oeste, as chuvas ocorrem em forma de pancadas e mais para o período da tarde por conta dos ventos fortes. Chuvas fracas e isoladas em parte do leste baiano e muitos raios em toda a região norte do país. Tempo aberto e abafado nas áreas mais claras do mapa. Em Curitiba faz calor, apesar das condições de chuva, com máxima prevista de 33 graus. Em Vitória, os termômetros marcam 30 graus nesta tarde. Cuiabá tem tempo abafado, com temperaturas de até 38 graus. Situação bastante semelhante também em Manaus, na região norte do Brasil. Nesta tarde de terça-feira, a chuva começa a ocorrer em forma de pancadas e é acompanhada por rajadas de vento aqui na capital paulista. Apesar dessa condição de tempo instável, a temperatura chega até os 35 graus, muito calor por aqui. Já quarta-feira será mais um dia de calor também com pancadas de chuva a partir do fim da tarde. As temperaturas devem oscilar entre 19 e 36 graus ao longo do dia, com calor que segue aí até pelo menos a próxima sexta-feira. Muito bem, depois de prestação de serviço, a gente fala com você sobre a política. E aí, durante uma entrevista a jornalistas brasileiros no Japão, o presidente Michel Temer minimizou denúncias contra alguns dos seus principais ministros. Temer comentou as recentes denúncias contra o ministro Moreira Franco, acusado de pedir 3 milhões de reais para Odebrecht, e também contra o ministro do Esporte, Leonardo Pisciani, que foi acusado de ter comprado gado superfaturado. Temer disse que não passam de simples alegações. E sabe o que acontece? O envolvimento do nome se deu, convenhamos por enquanto, por uma simples alegação, por uma afirmação. É preciso que estas coisas se consolidem, né? Se um dia se consolidarem, muito bem, o governo verá o que fazer. Se a cada momento que alguém mencionar o nome de alguém e isto passar a dificultar o governo, fica difícil. Bom, e a polícia começou a ouvir os depoimentos de garotos que jogavam com um adolescente que morreu enforcado após perder uma partida online. Marcelo, adolescente de 13 anos, não resistiu a uma brincadeira que é chamada de jogo do desmaio e que, infelizmente, é muito comum entre amigos. Brincadeira que acabou em morte. Gustavo Riveiros Deter, de 13 anos, jogava um game pela internet com outros 3 adolescentes. Segundo familiares, quem perdia era desafiado com o jogo do desmaio. O grupo usava câmeras para se comunicar. Durante a brincadeira, um dos garotos percebeu que algo havia acontecido com Gustavo e avisou uma prima que estava no apartamento com o menino. Ele foi encontrado com uma corda no pescoço, usada provavelmente para ajudar no desafio do jogo, ficar desacordado por alguns segundos. Gustavo estava na casa do pai, em São Vicente, no litoral paulista. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no hospital. O corpo do adolescente foi enterrado em Santos. A família está em choque e perplexa. O menino estudava em um colégio particular, era tranquilo e bom aluno. Era uma criança muito feliz, cheia de planos. Ele não era uma criança introvertida, calada, nada disso. A polícia já começou a ouvir os menores que participavam do jogo pela internet. Esse tipo de desafio começou nos Estados Unidos e é conhecido como choking game, que significa o jogo do desmaio. É feito principalmente por jovens. A ideia é que depois de um período desmaiado, o adolescente tenha momentos de euforia, mas nem todos conseguem voltar. Essa brincadeira, né, entre aspas, ela é bastante agressiva sobre o sistema cardiorrespiratório e ocorre o comprometimento dos grandes vasos, das grandes artérias que levam oxigênio para o cérebro.
perigo não está só atrás das telas dos computadores. De acordo com especialistas, os adolescentes estão mais propícios a entrar em situação de risco. E quando estão em grupos, são ainda mais corajosos e ousados. No grupo, ela fica muito mais intenso. A busca por sensações, a tomada de risco se torna mais intensa e mesmo a satisfação dele com o que ele fez se torna mais intenso quando ele está em grupo. Eu já vi mas eu nunca fiz não. Mas já tive bastante amigo que fez, postou bastante vídeos na internet. Segundo o psiquiatra, pesquisas revelam essa força que adquirem em grupo, que é explicada pelo cérebro que ainda está em desenvolvimento na adolescência. Teve um exemplo que eles mostraram uma pessoa dirigindo e ela tinha que tomar um determinado tipo de decisão, de correr um risco ou não de passar por um sinal amarelo no computador, claro, e mostrava que o comportamento dele sozinho era diferente do comportamento se ele estava com amigos ao lado. Quando ele estava com amigos ao lado, ele tomava mais risco do que quando ele estava sozinho. Também foi por uma brincadeira que Guilherme, de 19 anos, teve uma lesão cerebral e ficou 4 meses sem andar. Ele levou um golpe chamado Mata-Leão. Agora se recupera. Veio na minha cabeça todo um filme, passado. E assim, eu fico triste porque no meu caso, eu tive a chance de ter meu filho de volta, E essa mãe teve que enterrar o filho dela. A prima de Gustavo não conhecia a brincadeira que levou o primo à morte, mas faz um alerta. Vejam que isso é letal, que isso é fatal, que mata. Já o psiquiatra ressalta a importância de uma boa relação entre pais e filhos. A grande questão é educar, conversar sobre riscos, sobre o que é que aquilo implica e notar claramente que aquilo é uma situação muito perigosa, que existe um risco. No meu entender, o diálogo, a conversa franca entre pais e filhos é o melhor remédio. Muito bem, diante dessas informações que você acabou de ver, inclusive a opinião do especialista, perguntamos a você na enquete do dia. Você acha que os jovens estão precisando de uma supervisão maior, inclusive por parte dos pais, no monitoramento daquilo que eles acessam na internet e também do que postam? E também nessas brincadeiras, Jogo do desmaio, o que leva a isso? Qual que é a graça disso? E pode levar a um risco muito sério, a própria morte, Teve esse menino que morreu. Bom, e para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews ou também mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo da tela, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação e também a sua votação na nossa enquete. Bom, a gente segue agora com outros assuntos, porque facções criminosas promovem uma série de rebeliões pelos presídios do país. Em Rondônia e Roraima, foram 18 mortes dentro de penitenciárias. Na Grande São Paulo, mais de 50 presos fugiram do hospital de custódia. Em meio a tudo isso, o ministro da Justiça anunciou um plano de combate ao crime organizado. O fogo tomou conta de 2 alas do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Franco da Rocha, na Grande São Paulo. Vários prédios foram totalmente queimados. O incêndio começou durante uma rebelião e 55 presos conseguiram fugir. A polícia usou carros, motos e 2 helicópteros para recapturar os fugitivos. As aeronaves voaram baixo para abrir os clarões na mata. Aos poucos, os fugitivos iam sendo encontrados no meio do mato. Alguns foram presos com a ajuda de cães farejadores. Enquanto as buscas aconteciam do lado de fora, os detentos que não fugiram eram remanejados para outras alas. Em Itumbiara, a 200 quilômetros de Goiânia, 12 detentos fugiram do presídio Sarandi. Segundo a Polícia Militar, bandidos usaram uma carreta para derrubar 2 alambrados da unidade. Na sequência, 4 carros entraram na área aberta pela carreta e trocaram tiros com os guardas. Um agente teria ficado ferido. No norte do país, mais rebeliões em presídios de Roraima e Rondônia. Os motins começaram durante o horário de visitas e foram motivados por brigas entre as 2 maiores facções criminosas do país. Em Rondônia, 8 presos morreram e cerca de 20 ficaram feridos. Parentes dos detentos foram feitos reféns. Já em Roraima, foram 10 mortes. Alguns presos estão desaparecidos. As rebeliões repercutiram na imprensa internacional. O jornal El País destaca a declaração do secretário de Justiça de que é uma briga de facções. No Rio de Janeiro, o ministro da Justiça anunciou um plano de combate ao crime organizado. Foram mapeadas 27 capitais do país para acabar com homicídios, tráfico de drogas e tráfico de armas. Para que nós possamos dar uma resposta efetiva, coordenada à criminalidade organizada, ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, que vem aumentando no Brasil.
E hoje de manhã, mais 2 presos foram recapturados em Franco da Rocha. 14 detentos ainda estão foragidos. Hoje, inclusive, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou que a rebelião no Hospital Penitenciário de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, não tem relação com a briga entre as facções criminosas que agem dentro e fora dos presídios. O Link Equanews faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. E você vai ver a seguir: justiça inocenta 14 pessoas, todas acusadas de serem responsáveis pelo acidente nas obras da Estação Pinheiros, no metrô de São Paulo, ainda no ano de 2007. Até já. Três horas 21 minutos, Link Equanews de volta com mais informações para você. E agora a informação de que a justiça inocenta 14 pessoas acusadas de serem responsáveis pelo acidente nas obras da Estação Pinheiros, no metrô de São Paulo, no ano de 2007. Eram réus 5 funcionários do metrô de São Paulo e também 9 pessoas do consórcio construtor e de empresas terceirizadas. Segundo a decisão da juíza responsável pelo processo, não ficou provado que os técnicos do consórcio e do metrô poderiam ter evitado esse acidente. O desabamento no canteiro de obras da estação abriu uma cratera que engoliu caminhões e também maquinários, além de 7 pessoas que infelizmente morreram. A gente até relembra você sobre essa tragédia com essas imagens. Bom, agora a gente vai dar uma dica aqui no Link Record News, porque mesmo com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, 70% dos óbitos registrados no país ainda estão relacionados ao infarto, ao derrame e à insuficiência cardíaca. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a cada ano, mais de 300 mil pessoas morrem por esses males aqui no Brasil, Kleber. Marcela, e na primeira edição do Link Record News, o médico Antônio Cláudio Amaral Baruzzi, que é chefe da UTI do Hospital Total Cor aqui de São Paulo, falou com a gente justamente sobre essa preocupação. Ele deixou uma orientação de saúde para todos nós, algo que vamos mostrar para você agora. Eu gostaria de dar algumas dicas de saúde, que é o seguinte: cigarro não é para fumar. As pessoas nos procuram, seja no consultório, seja no pronto-socorro. Doutor, mas eu fumo um cigarro, ou 2, ou 3, isso é pouco. É claro que é melhor do que fumar 20, 30 ou 40. Mas basta a pessoa ser sensível aos malefícios do tabagismo, que eu estou em risco de desenvolver uma doença aterosclerótica. Essa doença pode culminar com infarto, com AVC, com aneurisma da aorta abdominal, insuficiência vascular periférica. Então, se eu tivesse que dar uma grande dica para os senhores, a primeira dica seria parar de fumar. A segunda questão é controlar o uso do colesterol. Mudar o hábito. Não está proibido comer carne, nem alimentos com certo conteúdo de gordura. Mas tudo que for abusivo, em excesso, passa a fazer mal. Então, se você gosta daquela churrascaria, que vá uma vez por semana ou a cada 2 semanas, a carne, tire a gordura que está ali sobrando, procure fritar bastante a carne, bem assada, para tirar aquele excesso de gordura. Então, isso é um fator também muito importante. Se você tem pressão alta, trate da pressão, não deixe ela subir para níveis acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, ou do ponto de vista mais simples, não deixe ultrapassar cifras de 14 por 9. Então, pressões sempre abaixo de 14 por 9. E como eu controlo a pressão? Controlando o peso, diminuindo o consumo de sal. Nós não devemos abusar de sal. Sal de saleiro tem seus riscos, então muito cuidado com o excesso de sal. Fazer caminhadas todos os dias, 30 minutos, 40 minutos, ou exercícios físicos mais intensos por volta de 15 minutos. Essas são as principais dicas que eu queria deixar para vocês. É isso aí. Bom, agora a gente abre espaço para o nosso link direto de Miami, com as notícias dos brasileiros, de tudo que acontece por lá no turismo, no comportamento, na economia e também na saúde. Para isso, nós vamos então ao vivo a Miami conversar com a nossa correspondente, a nossa colega Tina Roma. Tina, boa tarde para você. A gente vai colocar a Tina então aqui no telão. Já estamos com a Tina aí. Tina, a gente vem mostrando aqui no Link Record News casos em que pessoas se vestem de palhaço e com isso tentam assustar moradores de diversas regiões. Isso acontece também aí nos Estados Unidos? Conta pra gente.
Boa tarde, Clébio, Marcela, todos do Link Record News. Infelizmente, isso acontece também aqui nos Estados Unidos e já há alguns meses. E a brincadeira, eu diria, de extremo mau gosto, começou de forma pequena, isolada, mas acabou se alastrando por praticamente todo o país, principalmente por causa das redes sociais, da mídia social. Hoje nós temos relatos, são vários casos espalhados por todo o país, inclusive muitos aqui na Flórida e muitos em escolas, em colégios que são atacados, ameaçados por essas pessoas vestidas de palhaço. São emergências, chamadas de emergência na polícia praticamente todos os dias relacionados a esse assunto e já o relato de uma vítima fatal. Por causa do Halloween, comemorado no dia 31 de outubro, muitas pessoas costumam andar fantasiadas na rua nesta época do ano. Mas imagens assim estão se repetindo há alguns meses nos Estados Unidos e a intenção não é divertir ninguém. Muitos vídeos compartilhados na internet mostram aparições de palhaços sinistros. Eles têm passeado por parques durante a noite, invadido casas, elevadores. A câmera de segurança desta casa flagra a chegada de um deles com uma faca na mão. Depois de ver que todas as portas estão trancadas, o palhaço vai embora. Este outro ataca um carro no meio de uma rua escura e deserta. Há cerca de 2 meses, a polícia americana vem investigando estas aparições. O primeiro relato aconteceu no estado da Carolina do Sul e rapidamente se estendeu a outras regiões como a Flórida. Ninguém foi preso até o momento no estado. Mas no Texas e no Alabama, a polícia fez uma série de prisões. Na Pensilvânia, um rapaz de 16 anos foi esfaqueado fatalmente depois de uma briga com um ladrão que usava uma máscara de palhaço. Se a onda faz parte de uma brincadeira de mau gosto, a polícia está levando o assunto bem a sério e já avisou. Qualquer pessoa usando máscara de palhaço com a intenção de perturbar a paz será presa. Há 2 semanas do tão esperado Dia das Bruxas, o conselho é evitar este tipo de fantasia. Faltam poucos dias para o Halloween e muita gente nessa época do ano se fantasia. É uma data extremamente alegre, principalmente entre as crianças, mas por causa de toda essa onda que está praticamente em todo o país e agora, como eu estou sabendo também, aí no Brasil, uma grande rede de lojas decidiu retirar de suas prateleiras qualquer tipo de fantasia relacionada a palhaços. Em compensação, a maior loja online de fantasias já revelou que somente na semana passada eles tiveram um aumento de 243%, um aumento na venda das máscaras de palhaço. O McDonald's promove aqui em todo o país vários eventos beneficentes com seu personagem, que é o Ronald McDonald, um palhaço. E a aparição pública desse personagem está suspensa também até que a polícia consiga controlar toda essa situação. A gente espera então que em breve essa onda acabe, essa brincadeira de mau gosto que infelizmente está atacando, está prejudicando pessoas no mundo inteiro, aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil também. Clébio, Marcela. Obrigada, Tina, pelas suas informações direto de Miami. Obrigado, Tina. Até quinta-feira com mais informações daí. A gente reforça essa questão, como a gente vem falando desde o início da semana, sobre o mau gosto dessa brincadeira. Você pegar um personagem tão importante quanto o palhaço e simplesmente transformar numa situação que assuste pessoas, não é nada ético, digamos assim. Não, e muitas vezes acaba em morte, né? Como teve esse caso que a Tina trouxe. Então, realmente, uma situação muito complicada e que deve ser ao máximo evitada. A gente vai agora para um rápido intervalo e volta em instantes com mais informações. Até já! Três horas da tarde, mais 34 minutos. Estamos de volta com o Link Record News. De volta com a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, muito boa tarde, para trazer os destaques, o que está repercutindo nas redes sociais, Débora. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Clébio. Tudo bem, Débora? Tudo ótimo. Bom, o que a gente tem hoje, que foi bastante comentado, semana passada a Rita Cadillac esteve no programa do Fábio Porchat, aqui na Rede Record, e deu um bafafá.
ela ficou irritada com algumas coisas, acabou saindo da gravação do programa e isso repercutiu demais. Foi o assunto mais falado a semana toda, aquela história de por que ela teria saído, ela teria ficado incomodada. Pois bem, na noite dessa segunda-feira, ela voltou ao programa e o Fábio pediu desculpas para ela. E foi a primeira vez que a gente teve a possibilidade de ver o que aconteceu. Que na edição de ontem, eles realmente mostraram o que houve. Então, inicialmente, a Rita ficou irritada porque ela achou que a banda estava tocando uma música que seria a da Gretchen e não a dela, quando, na verdade, a banda estava, desde o começo, tocando a música dela, mas até nem ela reconheceu a própria música. Foi um lapso temporário. E depois, ele fez uma brincadeira. Na verdade, o programa dele tira muito sarro, brinca muito com o próprio programa, né? E aí ele brincou falando que eles iam inaugurar uma sarjeta da fama e tinha pedido para ela marcar o bumbum no gesso, que seria essa sarjeta da fama, fazendo uma paródia. Alusão à calçada da fama. As calçadas da fama. Mas a Rita Cadillac, ela é um posto de dignidade. Isso a gente pode falar. Eu acho que das chacretes todas, ela é a única que continua em cena, né? Ela realmente se manteve famosa e ela ficou muito brava com a história da sarjeta. Ela até colocou isso no programa de ontem. Ela falou, olha, o que me incomodou foi o uso dessa palavra. Ela não gostou dessa brincadeira. Na ocasião, ela acabou indo embora, mas aí ontem ela voltou e aí ela aceitou o pedido de desculpas, eles levaram flores para ela e aí, como é praxe, o Fábio pediu para ela, né? Ah, me dá um beijinho, tá bom. Eu sei que no fim ela deixou ele dar o beijinho clássico de Rita Cadillac. Então tá tudo esclarecido agora, todo mundo perdoado. Tudo acabou bem. E teve até beijinho, né? Teve até beijinho. Obrigado, Débora. Amanhã a gente se encontra de novo aqui com os bastidores. Obrigada, gente. Uma boa tarde a todos. Boa tarde para você também. Obrigada. Agora é o momento da sua participação, porque na enquete de hoje nós perguntamos a você a respeito dessa brincadeira sem graça que infelizmente levou um adolescente no litoral de São Paulo à morte do estrangulamento. Perguntamos se você considera que os pais precisam supervisionar melhor os filhos para evitar situações como essa. Obrigado a todos que enviaram mensagens. Vamos agora ao fechamento da nossa enquete. Resultado colocamos na tela para você. Está aí a maioria dizendo que sim, 57%, e apenas 43% dizendo que não. Fica então esse alerta para os pais. Obrigado a você que votou. Amanhã teremos nova enquete para que você participe, sempre nos ajudando a enriquecer essas discussões. E é isso aí. Com a sua participação, a gente encerra essa. Aliás, a gente vai para um rápido intervalo. Calma, né? A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Até já! Link Equanews de volta com mais informações. E você sabe que outubro é mês de rematrícula e, por conta disso, você vai ver agora dicas aos pais que têm filhos na escola particular. Pois é, saiba como evitar abusos na hora de garantir a vaga para o ano letivo de 2017. A reportagem é da Viviane Barbosa. Faltam 2 meses para acabar o ano letivo. E Vanessa Baroni já se preocupa com a rematrícula da escola da filha. Para garantir o desconto de 30%, a mãe precisou mexer nas economias. Ela não contava com esse gasto agora. Normalmente a rematrícula eu faço quando sai 13º e aí eu pago a rematrícula, taxa de material. Mas como era um desconto considerável, eu optei por mexer nessa economia. Maria Manuela tem 2 anos. Passa o dia inteiro na escola para os pais trabalharem. A Maria Manuela ela vai para a escola desde os 5 meses e precisa ser uma escola que tenha 12 horas. Ela entra às 7 da manhã e por volta de 6h30, 6h40 é que meu marido passa para pegá-la. E ela gosta muito da escola. Eu vejo assim o desenvolvimento dela, né, no falar, no brincar, no reconhecer letras. A taxa de reserva para a vaga do ano seguinte é uma prática comum, não é proibida, mas os pais devem ficar atentos a alguns pontos. O valor pago deve ser descontado do total da anuidade e a escola deve divulgar todas as informações 45 dias antes do término do período da matrícula. Ele tem esse período que ele tem que receber os valores da escola, as anuidades ou semestralidade, dependendo da escola. E aí, qualquer problema, ele tem que contestar. Pode pedir, inclusive, a planilha do conteúdo programático e da evolução na qual teve um reajuste.
A partir do momento em que assinar o contrato, a instituição de ensino não pode aumentar o valor da mensalidade. O reajuste fora de hora pode ser considerado abusivo. Vanessa está atenta aos direitos dela. Lá na escola dela são 13 parcelas fixas, então assim, você já sabe quanto que você vai pagar até o final do ano. Por um lado é bom que você não tenha aquelas surpresas no meio do ano, né, com reajustes e tudo mais. As escolas não podem exigir que o material escolar seja comprado no próprio estabelecimento. Não podem também ser cobrados valores de produtos de escritório, de limpeza ou higiene pessoal dos alunos. É importante lembrar que, se desistir do curso antes do início das aulas, os pais podem solicitar a devolução integral do valor pago pela matrícula. Se você cancelar a matrícula antes do início do ano letivo, com certeza você tem direito à devolução. O que eles podem reter seria uma taxa administrativa, vamos dizer, o trabalho que eles tiveram de preencher aquele formulário da criança, de ter alocado ela naquela escola. Em torno de 10%, mais que isso não. Eu quero proporcionar para minha filha pelo menos bons estudos, né? Para que ela possa ter uma profissão, para que ela possa ser alguém de bem. Companhias aéreas aumentam o rigor na punição de passageiros que entrarem em voos portando os celulares Note 7 da Samsung. Quem for flagrado com esse aparelho lá nos Estados Unidos vai pagar a multa de até 180 mil dólares, algo que dá em torno de 500 mil reais. Pois é, veja agora na reportagem quais os cuidados para evitar o superaquecimento da bateria e até a explosão do celular. Esta câmera de segurança registra o susto da família. De repente, a mulher entra na sala carregando o celular, que solta fumaça, muita fumaça. A empresa reconheceu os riscos e tentou trocar milhares de aparelhos, mas as explosões não pararam. Uma falha na bateria teria condenado toda a produção do modelo, lançado em agosto. Nos Estados Unidos, os aparelhos estão sendo devolvidos ao fabricante em caixas à prova de fogo. Neste fim de semana, o governo americano proibiu que passageiros carreguem este modelo em voos dentro do país. Em setembro, o Brasil já tinha proibido passageiros de manter este modelo de celular ligado, mesmo que em modo avião. Por aqui, o modelo nem chegou a ser comercializado, mas alguns consumidores podem ter comprado o aparelho fora do país. A empresa deixará de ganhar cerca de 3,5 bilhões de dólares. Em nota, a Samsung diz que interrompeu as vendas e trocas do Galaxy Note 7 por segurança dos consumidores. Para este engenheiro, a produção rápida em larga escala pode ter provocado um erro. Talvez uma certa pressa de chegar com o produto no mercado tenha obrigado o fabricante a deixar de lado alguns requisitos básicos de segurança, ou de qualidade, ou de processo, ou de fornecedor, que acabou tendo essa consequência toda que a gente viu. Relatos e flagrantes de celulares que pegaram fogo ou explodiram não são novidades. Em 2006, no interior de São Paulo, a jovem Karina Zanqueta teve queimaduras de 2º grau na perna. O celular da adolescente de 14 anos pegou fogo dentro do bolso da calça. Já o estudante Pablo passou por apuros após carregar um celular recém-comprado. Você não vai esperar que ele comece a esquentar na sua mão a ponto dele começar a soltar fumaça e do nada ele explodir no chão. O jovem pagou R$ 1.500 pelo aparelho, que começou a apresentar problemas meses depois da compra. Ele travava muito, ele parava de responder e o principal, ele deixava de ter a principal função dele, que era de celular. Pablo procurou assistência técnica, mas segundo os técnicos, não havia defeito. 2 semanas depois, ele deixou o aparelho carregando por cerca de 50 minutos e, ao retirá-lo da tomada, estranhou a temperatura do aparelho. Estava numa temperatura muito diferente, estava numa temperatura quase que insuportável. Aí foi quando eu percebi que ele começou a soltar fumaça e foi a hora que eu joguei, até mesmo por reflexo mesmo, para não acontecer nada comigo, foi quando eu joguei o aparelho e ele terminou de explodir no chão. Pablo não se feriu, mas conta que o transtorno foi grande. Tipo, você já tira o aparelho do carregador e coloca ele no bolso, ele poderia até ter me machucado.
O estudante fez um acordo com a empresa, recebeu de volta o valor pago pelo aparelho e comprou outro modelo. Não dispensa o uso do celular, mas diz que ficou mais atento. Pablo, até hoje, não recebeu uma resposta do fabricante sobre o motivo do acidente. A bateria é a peça do celular que exige mais cuidados, pois é ela que pode provocar um incêndio ou explosão. Neste centro de pesquisa, são testadas baterias para os mais diversos produtos eletrônicos, sempre com padrão de exigência internacional. 54 amostras de cada modelo são submetidas a testes de até 6 meses antes que o produto chegue ao mercado. As baterias, elas são projetadas, tá? E produzidas para terem uma taxa de falha muitíssimo baixa, tá? Uma a cada dezenas de milhões de baterias, tá? Então, é uma taxa extremamente baixa de falhas, que é o aceitável, tá? Cada um destes nichos é uma etapa que os engenheiros chamam de ensaio. Um forno a 40 graus é um dos testes. Esta marca preta é a prova que a bateria pode sim explodir. E aí, todo o lote é reprovado. O engenheiro explica que esta pequena fitinha é responsável pelo controle do superaquecimento dos celulares mais novos. Se ele identifica uma sobretemperatura ou uma corrente excessiva, ele corta os circuitos externos, como se ela desligasse a bateria. Apesar de toda a tecnologia, as baterias estão sujeitas a problemas, se forem mal utilizadas. Mas afinal, quais são os cuidados que realmente precisamos tomar com o celular? Se o celular cair no chão, ele pode explodir, pode dar um curto-circuito. O que pode acontecer? Este engenheiro eletrônico explica que depois de uma queda, o melhor é desligar o aparelho. Desliga e espera um tempo para, uma meia hora, sei lá, para voltar a usar o celular. Porque a bateria que está lá dentro, ela está instável. Os elementos dentro da bateria estão instáveis. Tomar banho com o celular no banheiro provoca algum tipo de problema com relação à umidade dentro dele. Umidade nunca é uma boa companhia para aparelhos celulares. É uma atmosfera extremamente úmida. Penetra o circuito, em algum momento ele vai estragando alguma parte lá e pode dar um curto lá dentro, você perdeu o celular. Eu percebo às vezes que minha bateria está muito quente. Isso tem algum problema em sobrecarregar a bateria e pegar fogo? O calor é o grande vilão para a bateria de um celular. Na própria bateria, a gente lê a especificação, é não usar a bateria, por exemplo, com uma temperatura acima de 40 graus, porque vai danificar a bateria. E quem tem problemas cardíacos e usa marca-passo? Se você colocar ele no bolso, principalmente o homem, né? Está encostado onde que está a bateria, vai dar alguma interferência. O que se recomenda? Que ele esteja de 15 a 30, 20 centímetros, sei lá, longe. O melhor o que é? Pôr no bolso da calça. E atender o telefone no posto de gasolina pode causar uma explosão? Uma lei municipal em São Paulo proíbe o uso do aparelho nesses estabelecimentos. Mesmo assim, a chance é muito pequena, só em uma situação bem específica. O grande problema é a exposição fora do carro com o vapor da gasolina. Porque o vapor da gasolina, principalmente em dias quentes, né? Ela está ao redor da bomba, né? Onde que tem o bico da bomba ali tem vapor de gasolina. Então, o celular próximo desse ponto é crítico. Problemas de fábrica com celulares podem ocorrer, mas boa parte dos transtornos pode ser evitada com pequenos cuidados. O que parece mais difícil é mesmo viver sem o celular. A gente fala agora de saúde porque chegou ao Brasil uma nova técnica que promete amenizar um problema que atinge 20% das pessoas, justamente o refluxo. O tratamento é feito com uma espécie de marca-passo e é menos invasivo do que as cirurgias tradicionais e também os remédios. Com tosse e queimação há quase 15 anos, Carlos Fernando não sabia o que era ter uma boa noite de sono. Culpa do refluxo crônico, doença que atinge 20% dos brasileiros. Uma gastrite bastante forte, a esofagite, eu tinha dificuldade às vezes para comer uma série de coisas, né? E a partir disso eu passei a ter também as infecções de garganta de forma muito sequente. Este aparelho, uma espécie de marca-passo, é uma opção de tratamento menos invasiva e mais moderna do que as tradicionais, como cirurgia e remédios. Este médico é o único que aplica essa técnica no Brasil. É um marca-passo que procura
com que o esfíncter esofágico inferior mantenha a sua capacidade de fechamento, que é o que acontece nos pacientes que têm refluxo, que esse esfíncter perdeu essa capacidade. Carlos Fernando quis apostar no novo tratamento e não se arrepende. Fiz a cirurgia na terça-feira, no sábado eu comi até um churrasquinho daí e não tive nenhum problema decorrente disso. O marca-passo, fabricado em Israel, já passou por vários testes no mundo todo. Aqui no Brasil, foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária há 7 meses. A Mariane está entre os 3 primeiros pacientes a receber o tratamento, que em uma semana já mudou drasticamente a qualidade de vida deles. Mariane não tinha nem vida social. Agora, depois da cirurgia, ela planeja o que pretende recomeçar. Já comi churrasco, já comi pizza, já tomei guaraná, já tomei cerveja e nada daquilo aconteceu. E a vida social? Vai começar agora. Uma cidade pacata do interior paulista e uma capital se destacam numa pesquisa inédita que avalia os municípios com os maiores índices de bem-estar. Você vai conhecer agora por que Buritizal e Vitória, no Espírito Santo, estão entre os melhores lugares para se viver aqui no Brasil. Estamos em Buritizal, no interior de São Paulo, a cerca de 400 quilômetros da capital paulista. É aqui que vivem alguns privilegiados. A presença de uma equipe de reportagem deixa os moradores curiosos. O município, que tem menos de 5 mil habitantes, agora aparece no topo do ranking. Buritizal foi eleita a melhor cidade para se viver no interior do Brasil. E os motivos são planejamento, moradia e a quantidade de árvores que tem por aqui. Mas não se engane, a mesma pesquisa comprovou que também é possível ter qualidade de vida numa capital. O pouco tempo perdido no trânsito, junto com outros indicativos, como a infraestrutura urbana e até a arborização, como aqui, numa das principais avenidas da cidade, levaram Vitória ao topo do ranking do bem-estar entre as capitais brasileiras. Trata-se de uma metrópole com tamanho de cidade de interior. Em Buritizal, há uma árvore para cada 2 pessoas, um índice que chama atenção e que coloca a cidade à frente de mais de 5 mil municípios espalhados pelo país. E não é a primeira vez que ela fica bem nas pesquisas. Há 4 anos, o IBGE havia classificado Buritizal como uma das cidades mais bem organizadas do Brasil. Eu gosto muito dessa cidade, é uma cidade boa, é muito fácil de viver, é gostoso mesmo, não tenho vontade de sair não e vou ficar aqui. Em Vitória, há 250 ônibus para aproximadamente 350 mil habitantes. Não é à toa que Dona Djanira gasta muito menos tempo no trânsito aqui do que quando morava no Rio de Janeiro. Dona Djanira, quanto tempo a senhora leva do trabalho para casa, mais ou menos, em Vitória? Dependendo do horário, uns 20 minutos, 25. São vantagens como essas que fazem muita gente se mudar para essas ilhas de bem-estar. Janete deixou Belo Horizonte para abrir uma pousada em Buritizal. A ex-diretora de segurança diz que oferece aos turistas o sossego que só encontrou aqui. A qualidade de vida é outra, muito. Foi uma mudança radical que até agora está valendo muito a pena. Tomara que continue assim. Adotou a cidade aí no coração. Muito, acolhi. Como a cidade me acolheu, também acolhi a cidade. Também em busca de tranquilidade, Daniele trocou Cuiabá, em Mato Grosso, pela capital capixaba. São quase 30 horas de estrada para reencontrar parentes e amigos. Esforço recompensado pela certeza de que tomou a melhor decisão. Vinha a passeio, passou um tempo, voltei para minha cidade natal e depois falei, não, vou me estruturar para poder morar em Vitória e vim para cá, estou há 11 anos. Que delícia, né? E assim a gente encerra essa edição do Link Record News. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe sempre nas nossas redes sociais. Use a hashtag Link Record News. A gente se encontra de segunda a sexta, sempre em 2 edições. 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o Pet Channel e siga participando pelas redes sociais. A gente se vê de novo amanhã. Record News, informação para você crescer.